Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Irmãos, deve estar perguntando, Marcelo aqui hoje de novo? Né? É porque nós compartilhamos domingo passado e o peso ainda continuou no meu coração. Então, me veio o sentimento de não terminar o assunto, mas colocar aquilo que está no meu coração, aquilo que tem ocupado assim nossas orações, né, nossos pensamentos. E no domingo passado a gente falou sobre se o inimigo, o adversário de nossas almas, o adversário de Deus, ele pode influenciar a vida de um cristão. Nós vimos claramente na palavra de Deus, com exemplos de homens de Deus, servos de Deus. Hoje nós vamos ver mais alguns que foram influenciados pelas forças espirituais da maldade e tomaram caminhos e decisões que trouxeram danos tanto para eles quanto para aqueles que estavam ao redor deles. E eu queria dar continuidade a esse assunto. Não que os irmãos já não conheçam. A gente sabe que os irmãos têm clareza da parte de Deus sobre o assunto. Mas às vezes no nosso dia a dia, envolvido com as coisas seculares dessa vida, lidando com problemas, situações difíceis que têm chegado a cada um de nós, às vezes nos esquecemos que estamos em uma batalha também espiritual, que as coisas não são apenas naturais, tem seu aspecto natural, muitas vezes é gerado pela nossa própria negligência, pela nossa própria natureza caída, né? Mas também existe o lado espiritual dessa batalha, que muitas vezes pode estar influenciando um filho de Deus, pode estar aprisionando a mente de um filho de Deus, pode estar aprisionando o corpo de um filho de Deus, e a gente não atenta para isso. A gente acha que não, como nós falamos, às vezes, porque Deus nos guarda, o maligno não nos toca, a gente se apega a isso e se esquece do outro lado da passagem das Escrituras que diz, não deis lugar ao diabo. Deus nos guarda, o maligno não nos toca, mas não deis lugar ao diabo. E quando damos lugar, muitas vezes não percebemos, estamos tão envolvidos no nosso dia a dia, nas coisas seculares dessa vida, que não percebemos que demos lugar ao diabo. E estamos vivendo uma vida aprisionada e não identificamos, não percebemos. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo, que somos membros uns dos outros. Louvado seja Deus. Então nós tocamos sobre esse assunto. Não, nós não estamos aqui, eu não entrei em assuntos, vamos dizer assim, da exegese, se eu posso falar assim, sobre o tema Satanás. Satanologia, né, que chama? No estudo da teologia. Nós não entramos, nós não esgotamos. A Bíblia tem muito material
para falar sobre esse assunto. Deus tem espaço na palavra que Ele fala sobre esse assunto. Em quase todos os livros da Bíblia nós vemos esse tema, nós vemos os escritores inspirados pelo Espírito Santo tocando nesse assunto. Então esse assunto é amplamente falado nas Escrituras, e muitas vezes nós não damos a atenção a ele que a palavra de Deus dá. Falamos muito pouco sobre isso. Não estamos aqui para fazer apologia às trevas, não é isso. Mas não podemos ignorar os ardis do diabo. Não podemos ignorar que esse assunto está na palavra de Deus e que Deus chama a nossa atenção para ele. Não podemos ignorar. E precisamos conhecer, porque a nossa vitória está no nosso entendimento aberto para conhecer o que de Deus nos fala sobre ele. Então sei que muitos irmãos estão cientes, vivem e batalham diariamente, mas eu gostaria de reafirmar isso, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos dá clareza sobre essa batalha espiritual. Uma batalha que começou na eternidade passada. A Bíblia fala da criação desse ser. A Bíblia fala do propósito desse ser, pelo qual, para que ele foi criado. A Bíblia fala a posição que ele tinha. A Bíblia fala a responsabilidade que ele tinha. Inclusive eu quero corrigir algo, porque na semana passada, ao falar muito rápido, eu chamei de arcanjo. Arcanjo muitas vezes é por inferência, né? Porque lá em Judas, quando Miguel vai repreender a Satanás em uma disputa pelo corpo, ao diabo em uma disputa pelo corpo de Moisés, então ele chega para Miguel chega para ele e diz assim: o Senhor te repreenda. Miguel não usa de juízo infamatório. Então, por inferência, crê-se que esse era um dos primeiros anjos a terem sido criados. Por isso, muitos creem que ele pode ser um arcanjo. Mas a Bíblia não chama de arcanjo. A Bíblia só chama um anjo de arcanjo, que é aquele que batalha as batalhas de Israel, do povo de Deus nessa terra, que é Miguel. E a esse ser chama-o de querubim da guarda. É o que está escrito, é o que a gente tem que usar. Então a Bíblia fala do propósito pelo que ele foi criado, fala da posição que ele tinha, fala da sua queda, fala do que aconteceu com o seu coração, fala do seu, vamos dizer assim, do seu julgamento, fala da esfera pela qual ele se encontra agora, fala do objetivo que ele tem agora como um anjo do mal, como um ser espiritual da maldade, fala da guerra que ele trava contra o povo de Deus aqui nessa terra, mas também fala da sua derrota, também fala do seu julgamento e do lugar para onde ele será lançado eternamente. Mas ainda não foi. A batalha ainda está aqui na terra. A batalha ainda está nos ares. Então a gente viu lá, na semana passada a gente pôde ver que podemos estar chegando os dias em que será os dias mais terríveis para a história da igreja, aqui nessa terra, quando Miguel e os anjos de Deus travarão uma batalha nos ares e lançará por terra o dragão, a antiga serpente, Satanás, e a terça parte dos anjos que o seguiu nessa rebelião serão lançados, e ai da terra, porque o inimigo desceu até vós. Esse ai disse Deus. Então será coisas muito sérias, provas terríveis de fogo que virão sobre o povo de Deus. Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não podemos estar alheios a essa batalha espiritual. Nós não podemos viver como se ela não existisse.
temos que nos preparar, temos que estar prontos, né? O Senhor Jesus, quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, a gente vê aí a oposição das trevas ao Senhor Jesus, como o inimigo tentou, quando o inimigo ficou à espreita, como o inimigo aguardava o momento oportuno para destruir a vida do Senhor Jesus, mas vemos como o Senhor venceu. Nós temos claramente a vitória do Senhor, mas quando o Espírito conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali passou 40 dias, o Senhor estava o quê? Jejuando. E quantos de nós o jejum já não é mais lembrado diante de situações de batalhas que estamos vivendo? A gente lembra daquele homem que, quando os discípulos foram expulsar aquele demônio que aprisionava aquela criança, enquanto o Senhor estava no Monte da Transfiguração, os discípulos não conseguiram expulsar aquele ser. Quando o Senhor Jesus desceu, né, o pai vem desesperado, olha para o Senhor e diz: olha, se tu podes alguma coisa, faça alguma coisa pelo meu filho, né? Se tu podes, teus discípulos tentaram, nada fizeram. Praticamente assim. E o Senhor olha para aquela situação e diz assim: tudo podes, aquele que crê. E ele diz assim: ajuda-me na minha pouca fé. E aí o Senhor se aproxima daquele menino, expulsa aquele demônio, mas o demônio antes de sair faz aquele teatro. Geralmente é assim, né? Faz um teatro para enfraquecer a nossa fé. Se a fé enfraquece, ele permanece. Mas se você permanece firme, ele sai. Então o Senhor deu a palavra, ele lançou o menino por terra. Ainda teve a ousadia de lançar o menino por terra. Todo mundo pensou que o menino estava morto. Aí o Senhor vai lá, traz o menino. Ali estava a perfeita autoridade, né? Expulsou aquele demônio. Os discípulos ficaram sem saber: Senhor, por que nós não conseguimos? E ele diz assim: aí é uma casta. Imagine o nível de pressão que estava na vida daquela criança. E essa casta não sai. Alguns dizem que no original não tem jejum, mas na minha tem. Eu não tenho um original, mas o que traduzir aqui na minha tem o jejum. Então vou pegar o jejum que está aqui. Mas se alguns manuscritos antigos não tinham, outros têm, o que eu tenho na minha mão é jejum. A Bíblia, e você diz: essa casta não sai por meio de jejum, só sai por meio de jejum e oração. E às vezes nós não fortalecemos o nosso homem interior para essa batalha. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo como se nem ela existisse. Estamos sob essas influências e nem percebemos que estamos debaixo dessa influência. Foi o assunto do domingo passado. Então, vamos orar, vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Eu peço ao Senhor que Ele possa nos dar uma direção clara aqui nas suas escrituras. Porque, irmãos, rapidamente, nós temos uma tendência a ser ou como os saduceus, ou sermos espiritualistas ao extremo, sem o equilíbrio de Deus. Os saduceus não criam que havia anjos, essas coisas, né? Psicológico, né? Isso é tudo que o inimigo quer, é que você o ignore, é que você de fato não perceba que ele existe. Não, a pessoa, se o diabo aparecesse para você, todo... Não, ele não vai aparecer como o diabo. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Então, as artimanhas, e a gente vai ver a astúcia, a sedução que o acompanha, a mentira que o acompanha. Nenhum de nós é páreo se não formos revestidos do Senhor. Nenhum homem é páreo para lidar com esse ser. Então nós precisamos do Senhor. E Ele se manifestou para isso. Graças a Deus por isso. Então nós temos a tendência a dizer: tudo é demônio, né? Um espiritualismo ao extremo. Ou a ignorar a existência e o trabalhar desse ser espiritual da maldade. Nós precisamos não estar nos extremos. Nós precisamos ter o equilíbrio do Senhor para lidar com isso, né? Para não sermos enganados pelo diabo.
Vamos orar, e eu gostaria de ler Lucas capítulo 13. Queria ver uma situação aqui ao falar dos extremos. Senhor Jesus, nos curvamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo que não somos suficientes em nós mesmos para trazer a Sua palavra. O Senhor conhece as nossas debilidades, a nossa incapacidade está diante de Ti. Nós podemos abrir os nossos lábios e proclamar que toda a nossa suficiência vem do Senhor, que dependemos da unção, do poder, da vida do Teu Espírito em nós, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, entregamos essa palavra nas Tuas mãos, que ela prospere e faça aquilo que o Senhor a designou, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Repreenda toda distração, que o Senhor apague todos os dardos inflamados do maligno nesse tempo, que queira distrair as nossas mentes e nos tirar o foco daquilo que é o desejo do Teu coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, sobre os extremos eu gostaria de ler essa passagem aqui. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Vamos orar por você antes de continuar. Amém. Os irmãos sentiram o desejo de orar por mim, e nós vamos receber a oração de todo o coração, né? Glória a Deus por isso. Amém. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nos reunimos aqui no nome do Senhor Jesus. Amém. E no princípio do corpo. Amém. Sabendo que o que temos é em Cristo que nós temos. É verdade, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue que nos limpa de todo pecado. Amém. Agradecemos por estarmos aqui na Tua presença. Sim, Senhor. E ouvindo a Tua palavra. Amém. Queremos, Senhor, em Teu nome mesmo, amém, declarar os céus abertos. Sim. Declarar a Tua vitória sobre esse ambiente. Amém. A Tua vitória sobre a vida do nosso irmão. Amém. Que está compartilhando a palavra. Amém. Senhor, detenha toda a obra das trevas. Amém. Faça cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, nós somos um contigo. É verdade. Declaramos que Tu és o centro dessa reunião. Amém. E aqui o Senhor tem toda a liberdade. Amém. O Senhor é o cabeça. Amém. Tu és o centro. Amém. Tu és o Filho de Deus. Aleluia. Assentado à destra de Deus. Aleluia. O Senhor seja glorificado. Amém. E conduza todas as coisas aqui para a Tua glória. É verdade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. É verdade, Senhor. Louvado seja o Senhor. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Nós temos aqui uma pessoa, irmão, que talvez, se ela chegasse
diante de nós, se não tivermos um discernimento de espírito apurados, nós também iríamos encarar uma pessoa enferma, doente, que há muito tempo estava convivendo com essa enfermidade. Talvez nós não discerníssemos que por trás daquela enfermidade, aquela mulher estava cativa, ela estava aprisionada pelo diabo há 18 anos, andando encurvada e presa nas mãos e nas garras do inimigo. E ela era uma filha de Abraão. Há 18 anos essa mulher estava enferma e o Senhor a livrou daquele cativeiro que ela estava vivendo. Muitas enfermidades, irmãos, não são consequências de uma vida natural, muitas vezes relaxada. Muitas enfermidades podem ser obras de espíritos malignos aprisionando a vida das pessoas. Nós louvamos a Deus pelas ferramentas que Ele dotou os homens nesse mundo e que tem sido de auxílio para a humanidade, para socorrer muitos nos seus momentos de enfermidade, seja psíquica, seja ela doenças do corpo. Graças a Deus por todas essas ferramentas. Mas quando uma pessoa que está aprisionada por Satanás não tem ferramenta nesse mundo que vai libertar ela, não tem remédio nesse mundo que vai curar ela, e aí é onde entra o papel da igreja, desse instrumento de Deus aqui na terra, esse exército do Deus vivo, que representa o Senhor Jesus e o expressa como corpo de Cristo nessa terra. Muitas vezes, sim, Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Ezequiel, você vai colocar um emplasto de figo e você será curado. Sua enfermidade é de morte, mas você se arrependeu, se humilhou, buscou. Então volta, Isaías, e pede para ele colocar lá o emplasto de figo, que ele vai ser curado, e vou acrescentar ainda os anos de vida para ele. Muitas situações de enfermidade é pecado nosso, é disciplina de Deus, é Deus tratando com nossas vidas, seja de forma na área psicológica, seja no nosso corpo. Muitas vezes é Deus disciplinando e você vai ter que tomar remédio mesmo, você vai ter que continuar lidando com aquele assunto, talvez sua vida toda, e tem que tomar medicação, tem que ser tratado. Muitas vezes é a mão do Senhor nos disciplinando, mas muitas vezes, irmãos, nós não percebemos, mas estamos aprisionados como Saul em uma batalha espiritual que nos atormenta. Muitas vezes a enfermidade é por causa da ansiedade, do medo, do pavor repentino, e muitas vezes a ansiedade, o medo, o pavor repentino está gravado por causa das obras espirituais da maldade, e nós não conseguimos discernir essa obra nas nossas vidas. Não a consideramos diante do Senhor, não levamos a sério esse assunto. Tem o lado da questão natural, mas tem a questão espiritual, e às vezes a gente nem ora, nem coloca nos pés do Senhor o que nós estamos vivendo. Por que essa coisa está acontecendo comigo? Porque Deus permitiu. Irmão, é interessante notar, e isso eu sei que os irmãos estão claros, graças a Deus, muito claros a respeito desse assunto. Não podemos estar nos extremos,
Por isso a necessidade de orarmos, de nos achegarmos ao Senhor, de nos humilharmos diante dEle, de colocar nossa boca no pó, chorar, clamar, achegar-nos a Ele, e saber e discernir, porque Ele permitiu que nós estamos enfrentando isso. Nós sabemos que Deus nos guarda, e de fato é a verdade de Deus. O maligno não nos toca, Satanás não tem o direito, ele não tem autoridade mais nenhuma sobre as nossas vidas. Quando o Senhor venceu, foi uma vitória plena, esmagadora e total. Por isso a Bíblia o chama de o último Adão. O primeiro Adão pecou, caiu, falhou, desobedeceu uma ordem clara de Deus. Sua esposa foi enganada, seduzida. Juntos, o primeiro casal foi introduzido nas trevas. O inimigo conseguiu aprisionar o primeiro Adão, e logo todos nós nascemos nessa prisão, vendidos à escravidão do pecado por toda a vida. Carne e sangue não tem condições de lutar contra esse ser espiritual da maldade. A primeira geração que foi criada, quase 2.000 anos de história depois de Adão, uma geração toda foi destruída. E chega um momento que o Senhor diz assim: o meu espírito não militará mais com o homem, porque esse é carnal. A carne não tem poder para vencer as forças espirituais da maldade. Não tem como vencer as forças espirituais da maldade na carne. O homem está sujeito a essa escravidão por toda a sua vida. Ele vai seguir o curso desse mundo, ele vai ser influenciado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não há como vencer batalhando com a carne. O Senhor já disse: meu espírito não irá mais militar, não irá mais, não tem como. Eu estou fora, eu preciso ir para dentro desse homem. E aí nós temos uma história que a Bíblia relata largamente do fracasso do homem. É Deus chamando um, separando um, o povo cai, volta de novo, Deus levanta outro. Em uma batalha espiritual, em todas as passagens do em muitas passagens do Velho Testamento, você vê claramente essa batalha espiritual. Mas graças a Deus, na plenitude dos tempos, Deus manifestou o último Adão. Graças a Deus, o Verbo de Deus, o Deus unigênito que estava no seio do Pai, nos foi manifestado na carne. Ele se tornou o último Adão. Natureza humana, sentimentos humanos, nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. O sol nascente das alturas visitou esse mundo de trevas. Aleluia. E a Bíblia diz: a luz veio ao mundo, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmão, só tem uma maneira das trevas não prevalecer nas nossas vidas: é se andarmos na luz como Ele na luz está. E podermos manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificar de todo pecado. Esse último Adão foi manifestado, o Filho de Deus, reconhecido em figura humana, o Deus eterno, o Deus unigênito, aquele pelo qual todas as coisas existem e foram criadas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sejam anjos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas houve essa rebelião, houve um caos, e Deus vem lidando com esse caos até o dia em que Ele irá introduzir o seu reino. Esse ser será aprisionado por 1000 anos. Não pense que ele desistiu. E depois de 1000 anos será solto.
e fará o que ele sabe fazer melhor: seduzir, enganar as nações. Mas ali, aquele homem, o último Adão, a serpente de bronze, que havia de ser levantada naquela cruz, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali estava o último Adão, irmão. Ali estava aquele que ia dar solução para Satanás, para o mundo e para a nossa carne. Aquele que ia vencer esses 3 gigantes inimigos: Golias. Mas ali estava o frágil Filho de Deus, nascendo no ventre de uma virgem, e o ser espiritual da maldade o tentou destruir como pequeno, não conseguiu. Tentou destruir depois que ele foi ungido pelo Espírito e batizado, não conseguiu. Tentou de todas as formas, com as mais imagináveis tentações. Durante 40 dias ele tentou o Filho de Deus. O homem Jesus não foi tentado na sua deidade, foi tentado na sua humanidade, como homem, verdadeiro descendente de Adão. Esse é o Filho de Deus que nós cremos. E ele tentou, ele ficou à espreita como um leão. Depois de passar os 40 dias, Lucas diz que ele esperava o momento oportuno, ele não desistiu. Mas o Filho de Deus andou por essa terra, irmão. O último Adão pisou nessa terra, andou fazendo bem, fazendo cura, e disse ele que o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele foi ungido para curar, para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Ele se manifestou para desfazer as obras das trevas. Só ele pode desfazer as obras do diabo, irmão. Não adianta, nós não vamos em nós mesmos vencer o diabo. Ele se manifestou e foi curando. As pessoas disseram, até levantou os homens contra ele. Ele faz isso pelo poder de Beelzebul. Pelo maioral dos demônios, ele expulsa os demônios. E ele disse, se Satanás estiver dividido, como pode prevalecer o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque chegado o reino de Deus sobre vós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é homem e venceu ao inimigo, passou por tudo, curando, libertando os cativos e oprimidos. As cadeias eram quebradas, demônios eram expulsos. Irmão, tinha demônios que se apossou de um homem que estava totalmente alucinado. Nem cadeias e prisões podia prender aquele homem. Da quantidade de seres espirituais da maldade que estava naquele homem, nenhuma ferramenta, e eu não estou aqui contra as ferramentas, que Deus use Ana na psicologia, tem ajudado muitos irmãos. Deus use os psiquiatras, porque são ferramentas de Deus, mas nenhum psiquiatra iria dar jeito naquele endemoniado Geraseno. E o Senhor viu a condição daquele homem, e quando o Senhor estava indo para libertá-lo como homem, porque ele estava em corpo humano, sendo filho de Deus, o Senhor foi em direção a libertar aquele homem. Uma tempestade se moveu. Irmão, circunstâncias estranhas começou-se a se mover para barrar a ida do Senhor até aquele lugar. Mas ali estava o Filho de Deus. Enquanto os discípulos estavam desesperados, o que fazer? Uma tempestade vem sobre nós, nós estamos morrendo. Ele está dormindo. A autoridade do Senhor sobre as circunstâncias nos é apresentada. Eu não sei qual é a circunstância difícil que você está passando, mas eu sei que o Senhor governa
e preside os dilúvios e as tempestades. Ele tem autoridade sobre esses. O Senhor repreende, vai até aquele homem e liberta. Era uma legião. Legião, se eu não me engano, Carlos aí, os irmãos me corrijam, acho que chega a 8.000 a 11.000 soldados romanos. 12? Aumentou mais um pouco aí, né? 12.000 demônios habitando dentro de um homem. Meu Deus do céu. O Senhor foi. E ele queria um corpus. Vai para os porcos. Foram precipitados. Mas aquele homem foi curado. Aleluia. Plenamente voltou à sua consciência. Agora vai dar testemunho do que Deus fez por você. E esse homem Jesus, nosso maravilhoso Senhor, ele andou, enfrentou nessa vida todas as oposições das trevas. Como o último Adão, ele tinha que ser levantado com uma serpente de bronze naquele madeiro. Ali na cruz, irmãos, depois de padecer, sofrer, de ser humilhado, de chegar ao pó e ser entregue para ser crucificado, ali na cruz o Senhor deu golpe fatal na cabeça da serpente. Ele triunfou no madeiro. Ele disse que o príncipe desse mundo já está julgado. Ali na cruz o Senhor triunfou sobre ele. A palavra diz, vamos para 1 Pedro 3. 1 Pedro capítulo 3. Por que eu estou colocando isso, irmão? Porque muitas vezes, quando estamos diante da batalha espiritual, quando abrimos a nossa boca para repreender dentro de nossa casa, vem-nos um arrepio, vem-nos uma sensação de medo, vem-nos medo de enfrentar e resistir aquilo que Deus está mandando enfrentar e resistir. Nos acuamos, calamos nossas bocas, ficamos e aceitamos o que está sendo operado e feito dentro das nossas casas, sem nos erguer, sem erguer a nossa voz. Vem aquela sensação de medo, como se uma presença estranha estivesse ali, muitas vezes nos sufocando, até quando a gente acorda que tem algum sonho, parece que está aqui tentando nos matar. Essas coisas são reais, e a gente não abre a boca, a gente fica, com medo. Não é para temer, temer a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como resistir? Nas forças da nossa carne? A carne nem sangue não tem poder para resistir a ele. A carne é aliada, é uma. Ele introduziu na carne a sua própria essência. Não tem como vencê-lo na carne. Carne é apenas munição para o trabalhar dele em nossas vidas. Está andando na carne é problema, cuidado. Vigia. Não pensa que você não pode ser seduzido. A gente já viu isso aqui. Então aqui em 1 Pedro vai nos mostrar claramente. 1 Pedro capítulo 3 verso 22. Mas eu vou pegar a última parte do versículo 21. Diz assim: mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades
e poderes. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Todo poder e autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Ali na cruz, Colossenses capítulo 1, 2, vamos lá. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor venceu na cruz, Ele triunfou, Ele despojou principados e potestades. Todo poder e autoridade foi dado ao Senhor Jesus. Vamos para Hebreus capítulo 2. Então não tema o arrepio que lhe vem, não tema o medo que sobrevém sobre você, o pavor repentino. Abra sua boca, se levante no nome do Senhor Jesus Cristo e mande a sua pressão sair. Se firma, não recua, não desiste. Hebreus capítulo 2. Que passagem, irmão, tem versículos da Bíblia, tem passagens das Escrituras que a gente tem que abrigar no nosso coração e residir nela, morar nela. Por isso encher, como a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Precisamos mais do que nunca que a palavra de Cristo habite ricamente em nossa vida. O Logos de Deus. O rema é a palavra viva, mas a palavra escrita. Diz aqui, verso 14: visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Destruísse aquele que tem o poder da morte, pois ele evidentemente, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que ele em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Humilhai-vos na poderosa mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Nosso socorro vem aqui, irmão. Nosso sumo sacerdote que compreende, e nós vamos falar um pouquinho mais no exemplo da vida de um irmão que vive a interceder por nós. Mas aqui eu quero mostrar para os irmãos que o Senhor Jesus, na cruz, como homem, como último Adão, Ele lidou com todas as coisas negativas que dizia respeito à nossa vida. Éramos escravos do pecado, governados pela carne. Não tínhamos como resistir à lei do pecado e da morte, ao poder do pecado sobre a nossa vida. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Irmãos, o último Adão solucionou esse problema para nós. Ele quebrou o poder de Satanás sobre nossa vida.
A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ele tem plena autoridade sobre nossas vidas. Não estamos à mercê do inimigo mais, para ele fazer conosco o que ele quer. Não. O Senhor o derrotou naquela cruz e quebrou o domínio do pecado sobre a nossa vida. Se ainda estamos vivendo em pecado, porque podemos ainda viver em pecado, Paulo escreve aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aí você pode dizer assim: pô, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar mais para que eu tenha mais graça. Paulo diz assim: de modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado, nós o que? Para ele morremos. O último Adão solucionou o problema do pecado, porque ele se tornou pecado por nós. A serpente de bronze, julgada naquela cruz, levou com ele o nosso velho homem, e na cruz fomos crucificados com Cristo. Porque o pecado não tem mais domínio sobre você? Porque o Senhor na cruz levou o seu velho homem, que estava escravizado pelo poder do pecado, e fazia a vontade da carne e dos pensamentos. Ali na cruz, o Senhor, Ele quebrou a influência, Ele desempregou, Ele deixou o pecado, vamos dizer assim, sem ação sobre nós. O pecado é uma lei, não podia ser vencida. Então o que é que o Senhor fez? Ele tornou o pecado inoperante na minha e na sua vida. De que forma? Pronto, o homem é escravizado, o velho homem é escravo do pecado. Então eu, levando como último Adão toda a humanidade na cruz, ela estará morrendo comigo. Então o velho homem foi crucificado com Cristo. Então esse homem, o último Adão, ele foi crucificado com Cristo. Então se ele morreu, nós morremos com ele. Fomos unidos na sua morte. Então agora, já que estamos mortos para o pecado perdeu o poder sobre a nossa vida. Porque estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado se tornou inoperante se tomamos posição da herança pela fé. Se tomamos posse pela fé, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então o Senhor, como Satanás tinha poder sobre a carne, sobre o homem caído, o Senhor crucificou o velho homem, deu um golpe fatal no poder do diabo. Ele não é mais, ele não pode mais escravizar você. Ele não tem mais poder sobre você. É um fato. Mas não podemos tirar nossa responsabilidade no assunto. Consagrai-vos a Deus. Ofereça os membros de vocês ao Senhor. Nossos membros têm que ser oferecidos todos os dias ao Senhor como instrumentos de justiça. Não pode ser mais oferecido para a maldade, para a impureza. Quero resistir ao diabo e estou vivendo na impureza. Ainda você está sob o senhorio desse ser. Irmãos, quando o Senhor nos arrancou, diz a Bíblia assim, Ele nos desarraigou desse mundo perverso, Ele nos tirou pela raiz desse mundo perverso. Nós não pertencemos mais a essa senzala, não somos mais escravos nessa senzala, não precisamos estar subjugados por um celular, não tendo forças para largá-lo nem tirá-lo da nossa mão.
porque o mundo agora está na nossa mão. Não há mais incapacitação para você vencer em Cristo Jesus. No novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Esses 3 inimigos terríveis já foram conquistados pelo Senhor na cruz. Precisamos conhecer a nossa herança e tomar posse dela. E não podemos tirar a responsabilidade de nós, porque é nossa responsabilidade não dar mais lugar ao diabo. Ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade sobre sua vida, se você não der lugar. Não estamos à mercê para ele fazer conosco o que ele quer. Vou chegar ali e vou destruir as finanças de Marcelo. Não, não é assim. Mas Jó diz assim: ele estava a rodear a terra e passear por ela. Ele vai na presença de Deus e diz assim, o Senhor chega para ele e diz assim: você tem visto meu servo Jó? O Senhor já conhecia a intenção do coração. E eu acho que a coisa mais terrível para Deus é quando somos acusados de amá-lo, porque ele está nos dando sua proteção e bênção. Nós temos que amá-lo pelo que ele é. Nosso amor não está ao Senhor, não pode estar ligado às bênçãos que nós estamos vivendo, nem aos sofrimentos que passamos. Nós temos que amá-lo pelo que ele é. E ele vai assim: olha, você cercou ele com uma cerca viva tinha ali diante de Jó. Uma cerca, não podia passar essa cerca, irmão. Ele não podia tocar em Jó. Ele não pode tocar na sua vida, fazer com você o que ele quer, porque o Senhor já lhe tirou desse império de trevas e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. Você está debaixo dessa proteção, desse governo de Deus. E o inimigo não pode fazer o que ele quer. Ele tem limitações. Mas o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. Não tem pessoa para nos falar de tanta realidade sobre isso do que o servo do Senhor que andou com o Senhor Jesus, chamado Pedro. Obrigado. Não tem pessoa para nos expressar de forma tão grandiosa essa verdade. Foi Pedro que disse: o diabo, o vosso adversário, anda como um leão em derredor, procurando alguém para que possa devorar. Foi Pedro que disse isso. Foi Pedro que disse assim, ó: quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a tua língua do mal. Evita que seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal. Foi Pedro que disse isso. Por que Pedro disse isso? Lucas capítulo 22. Vamos lá, porque Lucas disse isso. Ou porque Pedro disse isso. Está em Lucas. Nós conhecemos essa passagem aqui, e eu acho que todos nós nos identificamos com Pedro. Quem é que não se identifica com Pedro? Pelo amor de Deus. Pedro é uma inspiração para a minha alma. É sério, irmão. Para mim, meu pensamento, os irmãos podem discordar. No tempo dos apóstolos ali, quando chegava um irmão que cometeu algo tão triste e feio, desesperado, achando que não servia mais, querendo abandonar os caminhos do Senhor, porque se viu a sua fragilidade, a sua pecaminosidade, depois de ter crido no Senhor, entregado sua vida, amado Ele, cometeu uma besteira tão grande. Para mim, os apóstolos ali, os presbíteros, chegavam assim para aquele irmão e disseram: vem cá, vem cá, vem cá, eu vou te levar para conhecer alguém que vai te ajudar. Pedro, conversa aqui com ele. Conversa aqui com ele, Pedro. Não teve alguém que pecou
por confiar em si próprio, chegou a praguejar a pessoa que ele mais amava. Você declarar que Jesus é maldito é uma queda muito profunda. E esse homem não se conhecia como nós não nos conhecemos. Abria sua boca inadvertidamente. Era precipitado. Senhor, se compadece. Isso não vai acontecer contigo não. Tenha compaixão. Arreda, Satanás. Ele parece que não tinha aprendido a lição. Seu mestre paga imposto? Paga! Pedro, de quem cobra os cobradores da terra impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros. Então vai lá, para a gente não escandalizar. Pela palavra que você deu, a gente vai honrar a palavra que você deu, mas você vai ter uma lição. Tu vai passar, tu vai pescar de vara. Tu vai pegar um peixe, e esse peixe vai estar lá, a moeda, e você vai dar por mim e por ti. Oh meu Deus, quanta pancada Pedro tomou. Senhor, façamos aqui 3 tendas, precipitado no seu falar. É por isso que ele pode dizer para nós: quem quer amar a vida, vê dias bons, refreia a tua língua do mal. Por que você tem que refrear a tua língua do mal? Tem uma razão também. O diabo, o vosso adversário, ele está ao derredor, ele está ali observando. Se lembra lá, os irmãos lembram lá em Atos, quando os filhos de um sumo sacerdote chamado Cefas foram expulsar o demônio de uma pessoa, e ele diz assim: olha, eu expulso vocês pelo nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles e disse assim: olha como a batalha espiritual é intensa, irmão. Você vai ver ela em toda a Bíblia. O demônio olhou para ele e disse assim: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Qual é a autoridade que vocês têm? E rebentou eles. Então ele sabe quem é você. Você tem um selo do Deus vivo. Ele sabe quem é você. E Pedro está dizendo: olha, ele está à espreita. Cuidado com o que você fala. Quando você vê alguém caindo, cuidado ao exercer o seu juízo. Limite-se no seu falar. O diabo, vosso adversário, está em derredor, procurando. E aqui o que é que acontece? Pedro expressa o seu amor pelo Senhor. Pedro expressa o que estava no seu coração. O Senhor está falando para eles que iriam todos abandonar ele. E ele diz para o Senhor: todos eles podem fazer isso, eu não. Eu não. Eita, eu que nos traz problema. Eu não. Ó Pedro, eu quero lhe dizer algo. Nessa mesma noite, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Você está enganado, Jesus. Eu não vou te negar. E diante de uma criada, não por ser criada, mas poderia ser um soldado dali do templo, um armado. Você negou, você estava com Jesus, e aí ele ia se intimidar. Mas diante de uma criada, ele abriu a boca: eu não conheço esse homem. Alguém que andou com Jesus, alguém que estava debaixo da proteção de Jesus, alguém que era íntimo de Jesus. Vamos descobrir o que aconteceu com o falar inadvertido de Pedro, aqui no verso 31 de Lucas 22.
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Tem visto o meu servo Jó? Eu quero que o Senhor libere. Olha o que ele está dizendo. Eu quero que você libere ele. Eu reclamo com pedido. Eu quero que o Senhor me libere a vida de Pedro para ser tentada. Satanás vos rogou para peneirar. Pedro está debaixo da proteção, é amigo íntimo do Senhor. Pedro está ali caminhando com Jesus, vendo os milagres, tudo. Jesus disse aqui uma coisa que aí a gente se apoia lá em Hebreus capítulo 2. Ele diz assim: eu porém roguei, ele vive a interceder por nós. Eu porém roguei. Não é para que você não passe por essa prova, Pedro, porque você precisa aprender essa lição. A palha que está na sua vida precisa sair. Essa capa que você botou e não conhece precisa ser retirada. Então eu roguei ao Pai para que ao passar por essa prova que você vai passar, a sua fé não desfaleça. Mas o Senhor deu autorização. Somos propriedade exclusiva de Deus. Mas não ande em pecado. Somos propriedade exclusiva de Deus, mas não abra sua boca inadvertidamente. Que Jó nem abriu a boca inadvertidamente. Graças a Deus. Jó foi por uma questão interior, que só Deus conhecia o problema de Jó. Mas era um homem justo e íntegro. E Deus pôde usar ele para expor o inimigo à vergonha. E a gente fica achando que o inimigo não tem poder. Irmão, ele moveu as circunstâncias para destruir tudo, todos os bens de Jó, pela permissão do Senhor. Esse ser é poderoso, mas graças a Deus o Senhor já esmagou a sua cabeça, e o domínio dele sobre nós já foi quebrado. Amém. Glória a Deus. Somos guardados por Deus e o maligno não nos toca. Amém. Mas não dê lugar ao diabo. E aqui está Pedro, irmão, caminhando para a noite e para a crise mais terrível da vida dele. Praguejou, lançou maldição contra o Senhor. Jesus é um maldito, eu não conheço esse homem. Ao sair dali, chorou amargamente, profundamente ele chorou, ele se arrependeu, ele se viu como um nada, como um lixo, ele achou que não serviria mais para nada, que Jesus nunca mais iria olhar nem para ele, porque ele praguejou, ele lançou praga. Como esse homem ainda vai me amar? Como eu poderei olhar para ele algum dia, quando ele vier? Porque ele achava que no seu reino, para que eu sirvo? Eu vou me afastar. Graças a Deus, o intercessor fiel, nosso sumo sacerdote, aquele que venceu as trevas, venceu o mal, que esmagou a cabeça da serpente, que está no trono de glória, com todo poder e autoridade, veio ao encontro de Pedro. Quando ressuscitou, vai, diz a Pedro, manda ele ir lá também, eu quero olhar para ele. Mas imagine naquela reunião, todo Pedro devia estar todo cabisbaixo assim, como a gente chega na reunião de partir do pão, sem querer nem levantar os olhos para orar. Pedro devia estar lá no canto, escondido lá de todos, fugindo, sem querer olhar para a face do Senhor. Mas ele estava lá, ele estava presente, recebeu aquela palavra. Então ele mandou me dizer, eu vou para lá, mas eu vou
ficar eu não vou ser mais aquele que está do lado dele, não. Eu vou ser o último agora, vou estar lá. Deixa todos se aproximar dele. Isso é meu pensamento, porque é isso que a gente faz. A gente fica tão para baixo, Satanás vem com um peso tão grande quanto a gente peca. A gente fica como um lixo, como um nada. E Pedro achou, pronto, eu fui reconciliado, ele me recebeu na presença dele, mas meu serviço a ele, aquilo que ele falou, serei pescador de homens, acabou. Ele não vai poder mais contar comigo, eu sou um fraco. Como eu vou levar o evangelho? Como eu vou levar as boas novas? Eu sou um fraco. Eu pequei contra ele, acabou o serviço para mim, acabou. O negócio é voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. A melhor coisa para mim, que sou alguém desse, é voltar a pescar. Olha, eu vou pescar. E essa é a nossa condição. Por isso Pedro, para mim, ele era o consolador ali. Chamou os fracos, caiu, pecou, está lá no desespero, achando que Deus não ama mais. Chama Pedro. Pedro, conversa com esse irmão. E eu penso que Pedro deve sentar assim e dizer olha, isso que você fez não é comparado ao que eu fiz. Eu andava com ele, comia na mesa com ele. Ele me levava a participar dos momentos mais gloriosos que eu já vivi. Quando estava lá no monte, eu fui um dos que estava presente. Mas sabe o que é que aconteceu? Eu disse que ele era um maldito, que eu não conhecia ele. Mas ele mandou me dizer que há uma esperança para mim. E ele mandou eu ir. E eu me voltar de novo para ele. Eu pensei que não tinha nem mais jeito de eu voltar a servir a ele. Por causa da minha fraqueza, da minha inutilidade. Mas ele apareceu em uma praia. E eu convidei todos os outros a voltar comigo para pescar. Ele apareceu em uma praia. E sem a gente menos esperar, João reconheceu ele. E disse, é o Senhor que está na praia. Eu estava nu, descoberto, me joguei no mar. E ele me chamou. Ele nos serviu de novo. E ele foi caminhando comigo e disse assim, Pedro, tu me amas? Eu disse a ele, eu tinha dito que o amava e que nunca o negaria. Mas agora ele me pergunta de novo, tu me amas? Tu está disposto a morrer por mim? O que é que eu ia dizer? Eu não tinha mais palavras para dizer. Eu só pude reconhecer que eu amava com um amor muito pequeno. Mas ele me introduziu de novo no seu serviço. Ele disse, Pedro, agora você está pronto para apacentar meus filhos, apacentar meus cordeirinhos. Agora você está pronto. Vai e apacenta, vai e cuida das minhas ovelhas. Mas toda esperança em mim, que eu tinha em mim mesmo, foi embora. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote que não desiste de nós. Não fuja do Senhor com seus pecados. Leve seus pecados até Ele, sua fraqueza, sua indignidade, suas debilidades, o que você é. Se humilhe diante dEle, o busque de todo o coração. Ele te ama com amor eterno e não nos salvou para nos entregar de novo para Satanás, não, irmão. Ele nos deu uma eterna salvação. Ele nos ama. E esse amor é eterno. E nós temos aqui, irmão, alguém que estava nessa condição, viveu essa batalha espiritual tão intensa, mas saiu vencedor dela. E serviu ao Senhor por toda a sua vida. Agora ele poderia, pelo poder do Espírito de Deus, se levantar diante de um soldado e dizer, nós não
pararemos de falar desse nome. Não importa o que vocês façam, nós não pararemos de falar desse nome. Tomou uma surra, mas não parou de falar desse nome. Precisamos calçar o evangelho da paz. Precisamos calçar nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Irmão, o evangelho ainda é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. O Senhor ainda quer destruir as obras do diabo. Nós não podemos ver nosso bairro sendo inundado por violência. Não podemos ver Satanás destruindo vidas e a igreja calada. A igreja não ora, a igreja não se levanta, não se une. Não, irmãos, estamos inseridos em uma grande batalha espiritual de um inimigo terrível que veio roubar, matar e destruir. Um enganador, um mentiroso, que a Bíblia chama de pai da mentira. Mas que o Senhor já o venceu na cruz e triunfou sobre todos eles no madeiro. Não podemos, irmãos. A batalha não é de um homem. A batalha não é minha sozinha. A batalha não é sua sozinha. Quando esse último Adão foi crucificado na cruz, quando o Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Pai, um segundo homem, um homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, fomos batizados no corpo de Cristo. O cabeça, ele foi exaltado, ele está à destra da majestade nas alturas, mas o seu corpo está aqui na terra. Quem crê é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo homem. A batalha foi vencida pelo cabeça, mas o corpo está aqui para proclamá-la, para levá-la adiante, para conquistar, para proclamar o evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo que crê. Tem enfermidade que não é doença natural, a igreja tem que ir orar. Vou contar uma experiência rápida aqui. Um irmão com sua esposa e 2 filhas estavam vivendo dias terríveis dentro da sua casa. Essas 2 pessoas debilitadas estavam com uma pressão muito grande sobre a mente. A face estava mudada, não queria mais ir para as reuniões, e era briga, problema, de manhã à noite. E esses irmãos vivendo, orando, batalhando, mas as coisas não se resolviam. E tome-lhe remédio para dentro, e o remédio não resolvia. O problema psíquico era muito pesado. E de repente esse irmão recebe uma ligação. E o presbitério da igreja disse assim: nós estamos indo visitar e passar o dia com você hoje. E foi o presbitério e as suas esposas para a casa desse irmão. O céu abriu. Quando esses irmãos levantaram a oração, quando esses irmãos juntos se unirem em oração, às vezes a nossa é insuficiente, que Deus me perdoe em dizer assim. Esses homens foram lá, oraram, se uniram, o céu se abriu, as trevas que estavam nas faces se dissiparam, o desejo de não mais reunir foi embora. As pessoas agora cobram para ir para a reunião, temos que ir para a reunião. As brigas acabaram, o ambiente mudou. Nem tudo é natural, nem tudo é só psíquico. Que influência está sobre esse ambiente que você está vivendo? Que influência está sobre sua vida? Davi estava lá, servo de Deus, homem de Deus. Quem vai dizer aqui que Davi não é um homem segundo o coração de Deus, se a Bíblia diz que ele é? Servo de Deus. Vamos ler Crônicas.
1 Crônicas 21. Homem de Deus, irmão. Quem vai dizer aqui que Davi não é um homem de Deus? Mas olha a influência que nesse momento veio sobre Davi. O que moveu Davi a tomar uma atitude que não era a vontade de Deus? Bom coração, um desejo sincero, mas estava tomando algo que Deus não mandou ele fazer. Olha aqui, 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Está vendo aqui? Lá em 2 Samuel vai ocultar o nome dele. Sabe por quê? Porque diz assim lá, ó, se eu não me engano é Samuel 18, não 18, 20, 24. Diz que a ira do Senhor se levantou contra Israel. O que isso significa, irmão? Que o inimigo não pode fazer conosco o que ele quer. Ele tem que pedir permissão. Lá não está explícito porque a ira de Deus se levantou contra Israel. Mas de alguma forma Israel deu a brecha. E quando abriu-se a brecha, o inimigo se apresentou. E citou Davi. Davi é servo de Deus, é um líder, é rei sobre Israel. Irmão, hoje tem tanta gente comendo que você pega a palavra e você chega para o irmão e diz assim: rapaz, a palavra está dizendo isso e isso assim. Mas meu pastor disse diferente. Nós achamos que pastor não erra. Vocês que não verificam o que eu estou falando na palavra, não. Que não vá na palavra e acompanhe. Recebemos profecias, porque alguém profetizou sobre sua vida, e você recebe como palavra de Deus. E lá em 1 Reis, nós vimos no domingo passado, que um espírito que veio de mentira, na boca de um profeta, e falou que não devia, e levou Acabe a cometer a morte. Levou Acabe à morte. Então aqui está, Acabe estava no pecado, mas aqui está Davi, servo de Deus, rei sobre Israel. E o inimigo aproveitou essa brecha e levou Davi a tomar uma atitude que trouxe dano para todo o povo. Porque o anjo do Senhor veio com a espada e julgou a ação de Davi. E o povo padeceu com uma atitude que não foi incitada por Deus, mas pelo espírito do mal que permitiu. Então olha, irmão, vigia, leva aos pés do Senhor. Que influência é essa que está sobre minha vida? O que é que está operando aqui nesse ambiente? Que enfermidade é essa que me veio? É disciplina do Senhor? É obra das trevas? É minha falta de cuidado com o meu corpo? O que está acontecendo? Por que eu estou sendo seduzido na minha escola? Por que meu coração está esfriando para o Senhor? De onde está vindo isso? O que está excitando isso? Nós temos um inimigo comum, o inimigo de Deus. E a igreja está aqui, irmão, para se levantar e erguer e dizer não às obras do diabo. Já vou terminar, 10 para as 12. Não vou entrar em outros assuntos aqui, mas eu gostaria de colocar só mais uma coisa, para que a gente fique atento. Vamos ler Romanos. Estarei terminando. Eu espero que ao sair daqui, você vá ao Senhor e verifique o que é que está trazendo, seja qual for o problema na sua vida. E se sujeite ao Senhor. Se coloque sobre as mãos do Senhor. Irmão, o
diabo não pode fazer o que ele quer com a nossa vida, não. Ainda que possamos ter dado lugar, o Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que o inimigo possa estar trazendo prejuízo, essa situação vai cooperar para o seu bem. Cabe a nós nos curvar diante do Senhor, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Mas primeiro tem que se humilhar a Deus. Romanos capítulo 15. Eu quero que os irmãos percebam, porque irmãos, nós temos que ter cuidado com o sexismo. De ser como os saduceus. Somos servos de Deus, mas achamos que essas coisas são alegóricas. Essa batalha está por toda a Bíblia, irmão. E nós fomos introduzidos nessa guerra. Antes éramos escravos, não tínhamos como lutar. Mas agora, como filhos de Deus, temos que colocar o capacete da salvação. Temos que vestir a couraça da justiça. Temos que embraçar o escudo da fé. Temos que embanhar a espada do Espírito e calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, porque o Evangelho ainda é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. O Senhor ainda está a libertar os cativos e oprimidos do diabo. Não podemos ver nossa vizinhança sendo destruída e não batalhar por ela em oração. Porque era uma das outras coisas que a gente ia ver sobre a atuação do maligno. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Então, quando você sai, sei que os irmãos aqui estão saindo na sexta-feira para prestar um serviço social, que na verdade é levar o Evangelho junto com o cobertor, o tempo frio, a igreja querendo participar e ofertar. O gasofilácio está ali, precisa, os irmãos estão levando alimentos. Tem um grupo que sai toda sexta-feira, de 15 em 15, se eu não me engano. Esses irmãos têm que estar cercados de oração. Esses irmãos, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Eles precisam estar com as vestiduras, com todas as armas celestiais, porque as nossas armas não são carnais, para sair e enfrentar o que aparece, pregando o Evangelho, levando o donativo. Precisamos ser revestidos do Senhor e da força do seu poder. Irmãos, tem irmãos que estão vindo aqui orar todos os dias pela manhã. Você pode sair de sua casa às 6 horas da manhã. A gente tem um dia de reunião de oração. Louvado seja Deus por esse dia, porque se não tivesse, Deus tenha misericórdia. Ainda faltamos muito. Outro dia botaram aí no grupo uma mensagem que disse assim: quer ver a fama do pregador? Vai na reunião de domingo, se eu não me engano, no dia da pregação. Quer ver a fama de Jesus? Vai na reunião de oração. Se eu não me engano, era isso. Orar, irmão. Nós temos um dia de reunião de oração. Seria a reunião que devia estar borbulhando e fervilhando, com todos os santos presentes, porque parece que a gente está sem problema, né? Parece que não tem ataque, parece que está todo mundo bem, distraído, vivendo o seu dia a dia, não precisa orar, não precisa batalhar junto, né? Parece que a gente está vivendo sem essa necessidade. Engano. A Bíblia diz que todos os dias eles oravam. Na palavra diz que era todos os dias. Mas por causa da nossa condição presente, trabalho de um, trabalho de outro, a igreja, percebeu que precisa ter um dia, pelo menos um dia na semana, em que a igreja se separa para orar e batalhar os assuntos de Deus. Mas a palavra diz que era todos os dias. Todos os dias. Que
Equipes de irmãos aí, ó, borbulhando, vem para cá, tem local, reúne, ora todos os dias de manhã. Aí o irmão vai sair para trabalhar, pai. Lá no local tem uns irmãos orando, vamos lá. Antes de sair para trabalhar, vou passar lá para orar junto com os irmãos. Tem que se revestir do Senhor, irmão. Essa batalha é real e ela vai se intensificar mais e mais. Entende? Ela vai se intensificar mais e mais. Então olha aqui o que Paulo está dizendo sobre a oração. Romanos 15. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo. Que rogo Paulo está fazendo aqui, viu? 15:30. Olha como Paulo está convocando a igreja em Roma a orar por ele. Paulo chegou a um estágio de vida que talvez a gente dissesse assim: poxa, Paulo está pedindo oração. Paulo está forte, está firme no Senhor. O homem está desbravando, levando o evangelho. Deus está usando a vida dele poderosamente. Os demônios é expulso. As enfermidades fogem das suas vidas. Leva um lenço de Paulo e a pessoa é curada. A vida de Deus nesse homem é tremenda. Paulo ainda está pedindo oração. Mas ele não está pedindo não, ele está rogando, ele está suplicando. Ele está usando o nome do Senhor Jesus, o amor pelo Espírito Santo. Ele está convocando a igreja em Roma a batalhar com ele, a se prostrar diante dele, de Deus com ele, para o avanço da obra do Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis. É uma luta, é uma batalha, juntamente comigo nas orações, juntamente. Eu não quero estar sozinho nessa batalha. Essa batalha não é de um homem, é do corpo. Estamos imersos no corpo de Cristo, um novo homem, cabeça no céu, corpo na terra. Essa batalha é de todos nós. Satanás quer nos dividir, nos separar, porque ele sabe que divididos e separados somos frágeis, fracos, não podemos prevalecer. Mas Deus nos chama a guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz e batalhar em oração, batalhar juntos, nos erguer em oração, irmão. Tem situação que é batalha, que é oração, só oração resolve. E Paulo está dizendo assim, ó: batalhem juntamente comigo, orem juntamente comigo. Para quê, irmãos? Para que eu me veja livre dos rebeldes. Havia uma oposição a Paulo, havia uma oposição ao Evangelho, havia as portas se fechando para Paulo. Paulo está dizendo que o inimigo estava querendo tirar a vida dele. E Paulo está dizendo: orem comigo, batalhem comigo, clame a Deus comigo a meu favor. Por quê? Porque eu preciso me ver livre dos rebeldes. O caminho tem que ser livre. O que é que está impedindo a gente de crescer, de prosseguir, de avançar? Temos que orar. Aí Paulo diz assim, ó, não apenas isso, irmão. Ele diz assim, ó: e que este meu serviço, Paulo vai servir os irmãos em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos. O serviço que você pode estar prestando ao Senhor pode estar sendo recusado. Sabe por quê? Por falta de oração, de batalhar junto com você. Está havendo oposição, resistência. Os santos poderiam, que é o apóstolo Paulo falando, irmão. Quem é que se ousaria a rejeitar o apóstolo Paulo? Mas Paulo está dizendo que o serviço dele poderia não ser aceito pelos santos. Ele vai servir os santos e os santos iriam recusar o serviço dele. Então Paulo está dizendo: orem, rogo a vocês que orem, que batalhem comigo, porque esse serviço tem que ser bem aceito pelos irmãos. Então, irmãos, eu termino aqui. Que possamos despertar do sono e perceber que nem tudo é natural.
Nem tudo é as circunstâncias apenas. Nem tudo é psicológico. Nem toda enfermidade procede de uma disciplina do Senhor ou de uma negligência da sua saúde. Vamos ao Senhor e nos curvemos diante dele. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, e ele a seu tempo nos exaltará. Que o Senhor seja com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Querido Senhor, essas pequenas palavras nós colocamos diante de Ti. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, e o nosso entendimento. Ilumina os olhos do nosso coração. Abre nosso entendimento, Senhor, para compreender as Suas Escrituras. Nos dê discernimento espiritual, discernimento de espírito. Precisamos ser equipados pelo Senhor para essa batalha que está diante de nós. E nós nos colocamos diante de Ti. Que o Senhor nos dê uma semana de vigilância na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Para a glória de Deus.